Os irmãos já repararam que o tema de hoje é faça paz com o Criador. Não com Deus, porque hoje o mundo tem muitos deuses. Mas vamos falar do Deus Criador. Então, para a meditação, temos Isaías, capítulo 27, versículos 5 e 6. Nos diz assim: Ou que se apodere da minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Dias virão em que Jacó lançará raízes e florescerá e brotará Israel e encherão de fruto a face do mundo. Bom sábado! Irmãos, a semana passada não estive aqui. Fiz uma viagem, deixei alguns talentos, né? Voltei para ver como é que se encontram os talentos que foram entregues. Não, dissem a parábola que Jesus nos deixou, sendo ele um mestre que distribuiu os seus talentos aos seus discípulos. Ele voltou para casa e em breve voltará para ver como é que está a condição da igreja, né? Ele deu o exemplo, ele deixou a igreja preparada, revestiu-a de poder e ele agora promete voltar e ver como é que se encontra a igreja. Irmãos, eu a semana passada fui rever a minha família, conhecer o novo membro da família. Maurício é o nome dele. Uma criança que dói o coração só de pensar que ele está num mundo de miséria e sofrimento e que se nós não tivermos a mão de Deus em nosso meio, então vou fazer o que eu posso para que esta criança se apegue a Cristo. E voltei, feliz, bem disposto, com as energias recarregadas, e cheguei aqui à igreja e reparei algo diferente. As luzes são diferentes hoje. Eu não sei se a semana passada vocês repararam isso, mas eu reparei que a luz está uma luz mais viva, mais clara. Satanás faz o contrário. Ele torna a nossa luz mais ofuscada, né? Diminui a intensidade da luz. Cristo é a luz do mundo, né? Ele ilumina-nos. O que acontece é que nós não temos a ideia de como está a nossa luz. Aparentemente está boa. Vou dar um exemplo. Digamos que esta luz tem uma intensidade de 100%. Está completamente clara aqui dentro. Nós saímos, hoje sábado, né? No próximo sábado voltamos. Mas durante esse período, alguém veio aqui e reduziu para 90%. Chegamos aqui, está boa a luz ainda. Semana a seguir, reduz para 70%. E nós achamos que a luz está exatamente igual. Mas não é assim. Não nos podemos acomodar à luz que achamos que está tudo bem, quando na realidade nós estamos com uma luz de 0,01% e achamos que temos 100% de luz. Então, a preocupação hoje não é com a luz dos outros, é com a minha luz. Minha, que vem de Cristo, claro. Eu não tenho luz. Essa minha luz está a 100%, ou a 50%, ou a 30%, ou a 0,0, não interessa. Como está a tua luz? Como está o teu relacionamento com Deus? Jesus veio a este mundo para voltarmos a estar religados a Deus, por meio dele. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a sua vida. E ele disse, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas, irmãos, tem muitas passagens no Espírito de Profecia que eu queria partilhar com os irmãos e versículos bíblicos. Que existem muitos obstáculos. E vamos passar por muitos obstáculos. Se o tema de hoje é faça paz com o Criador e nós neste mundo teremos aflições, ainda bem. Porque só assim nós podemos fazer paz com o Criador por meio de Cristo. Se nós no mundo tivéssemos tudo bem, não precisávamos nem Criadores. Né? Está tudo bem. Nós reunimos aqui para quê já agora? Jesus veio sacrificar para quê? Né?
Ele nos veio dar a vida eterna e é isso que Ele quer para nós. Ele quer nos reconciliar com Deus. Ciência de bom viver. Em relação a fazer paz com Deus, nós precisamos primeiro de algo. Diz, não podemos permitir que nosso espírito se irrite por algum mal real ou suposto que nos tenham sido feito. O inimigo que mais carecemos temer é... Quem é o inimigo? Onde é que está Satanás aqui? Onde é que está o meu vizinho, o colega de trabalho, irmão da igreja? Se o próprio inimigo sou eu mesmo. Nenhuma forma de vício tem efeito mais funesto sobre o caráter do que a paixão humana quando não está sob o domínio do Espírito Santo. E nenhuma vitória que possamos ganhar será tão preciosa como a vitória sobre nós mesmos. Não foi isso que estudamos hoje praticamente na lição da escola sabatina? Nós temos que olhar como está a nossa luz. Como está a nossa relação com Deus. Jovens, onde está o vosso coração? Nos divertimentos? Nos prazeres? No tempo ocioso? Ou a estar em comunhão com os pais, fazer estudos bíblicos, se prepararem para o que aí vem? É interessante que em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24, fala lá num versículo que nos mostra em fazer reconciliação com Deus, mas antes nos dá um conselho. Eider, tens a Bíblia? Podes ler para nós o capítulo 5, versículo 23 e 24. O que é que nos diz lá? Qual é o conselho que Deus nos dá sobre reconciliarmos com o Criador? Ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Primeiro passo, reconciliar-se com Deus. Estarmos bem connosco e estarmos bem com os nossos semelhantes. Na sociedade temos vários tipos de pessoas, classes, pensamentos, ideias, e mesmo dentro da nossa própria família, quanto mais dentro da igreja. E vemos que é necessário estarmos em paz conosco e com nossos semelhantes. E só assim teremos paz com Deus. É impossível termos paz com Deus e estarmos zangados com os nossos irmãos. Não faz sentido isso. Para estarmos em paz com Deus, temos de estar em paz com todos e conosco mesmo. Então, se nós não estamos em paz, só vemos à igreja para estar a ouvir a palavra de Deus e voltarmos, enquanto temos intrigas familiares, problemas com vizinhos ou com colegas de trabalho, nós vemos à igreja fazer o quê? Se não temos essa paz, se não transmitimos essa paz, se não somos essa luz que Cristo quer da sua igreja. Um conselho, Ciência de Bom Viver, página 215. Todas as relações sociais exigem exercício do domínio próprio. Qual é esse exercício? A paciência e a simpatia. Coisa simples. Difícil, mas simples. Diferimos tanto uns dos outros em disposições, hábitos de educação, que variam entre si nossas maneiras de ver as coisas. Julgamos diferente e nossa compreensão da verdade, nossas ideias e relação à conduta de vida não são idênticas sobre todos os pontos de vista. Não há duas pessoas cuja experiência seja igual em cada particular. As provas de uma não são as provas de outra.
Os deveres que para uma pessoa se apresentam como leves são para outra mais difíceis e inquietantes. Então, irmãos, estamos no meio de uma sociedade completamente diferente uns dos outros. O que para mim é fácil de ultrapassar, para outro irmão pode ser muito difícil. E nós, como é que é assim tão difícil? Ficamos assim a olhar, como é que é difícil superar essa prova, esse gosto, esse prazer, quando é muito simples? Não sabemos a luta uns dos outros. E nós, muitas vezes, desdenhamos ou fazemos pouco, dizemos, aquele irmão é assim ou assim porque não consegue fazer uma coisa simples. E em vez de ajudar, estamos a criticar, estamos a semear contenda, e estamos a trabalhar para quem? Para o inimigo. Mas o que é que mostra aqui? Deixa-me ver. O que é que precisamos de trabalhar? É o que Deus tem trabalhado. Paciência e simpatia. Olhando a Cristo. Continuando. Ciência do bom viver. Página 215. Tão fraca e ignorante e sujeita ao erro em a natureza humana que todos devemos ser cautelosos na maneira de julgar o próximo. E pouco sabemos da influência dos nossos atos sobre a experiência de outros. Estão a entender? O que fazemos ou dizemos pode parecer-nos de pouca importância. Quando se nossos olhos se abrissem, veríamos que daí resultam as mais importantes consequências para o bem ou para o mal. Ponto número 1. Nossa natureza humana é sujeita de erros. Natureza humana após pecado. E no meio de tudo isto, temos de trabalhar a paciência e a simpatia. E se nós não trabalhamos isso, as nossas consequências, por falta de paciência ou por falta de simpatia, pode produzir em quem está à nossa volta algo bom ou algo mau. Para o bem ou para o mal. Por isso nós erramos. O objetivo é olhar a quem não erra. Irmãos, aqui na Terra não encontramos isso. Cristo é o nosso exemplo. E Ele mostrou essa paciência, esse amor, essa simpatia por cada alma que aqui está. Irmãos, o meu tema da semana não, o último tema que eu preguei aqui foi amor desperta amor. Eu tento pregar sempre mensagem que olhem para Cristo, olhem para Cristo. Não olhem para mim, não olhem para o pregador, porque eu não sei falar, eu não sei nem distinguir a direita da esquerda, não é? Como disse Salomão. Mas sou fazer outras coisas, não é? O objetivo é nós termos em paz com os nossos familiares, com o nosso esposo, com a nossa esposa, com nossos filhos. E deixar que os corações dos filhos se convertam aos pais e os pais aos filhos. E que venha assim a presença do Senhor na família, isso manifesta-se na igreja, isso manifesta-se no trabalho, no mundo, e Deus é honrado. Esse é sempre o meu objetivo. Vamos ver aqui um exemplo na palavra de Deus, 1 João capítulo 3, versículo 15. Aqui os irmãos não precisam de Bíblia, porque está aqui escrito. Qualquer que odeia a seu irmão é homicida. E vós, aqui o apóstolo João está a falar para os cristãos, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Nele, em quê? No ódio para os nossos irmãos. Entenderam? Por isso é que eu pus aqui odeia, sem ser em negrito, e pus aqui nele. Então, qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele, no ódio pelo seu irmão. Simples. E continuando. 1 João capítulo 2, versículo 9. Aquele que diz que está na luz, nós falamos em luz hoje, não é? O último tópico da escola sabatina. E eu hoje comecei com a luz aqui. Nada é ao acaso. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Faz sentido. Equilíbrio, justiça. Deus nos revela.
Eu fiz este tema sem saber que aqui a luz já era outra. Avançando, o que é que significa homicídio? Homicida. Os irmãos sabem? Se trocarmos esta palavra aqui por esta aqui, ora, aquele que odeia seu irmão é matador, assassino, criminoso, bandido, acelerado. Eu hoje não sei o que é acelerado. Condenado, culpado, delinquente, réu, letal, mortífero. Palavras pesadas. E esse aí não tem a vida eterna. Irmãos, eu estou muito preocupado. Mas muito mesmo. Se nós dentro da nossa própria casa temos esses problemas, se nós dentro do próprio trabalho temos esses problemas, se nós nessa sociedade temos estes problemas, estão a entender? Significa que nós não temos a vida eterna. Eu costumo sempre dizer à Cristina, não mudes a tua maneira de ser por causa dos outros. Difícil, não é? Difícil. A luta é contra nós mesmos. Não deixes Cristo sair de ti por causa dos outros. Diz o apóstolo Paulo, o que é que nos separará do amor de Cristo? Ele diz, ora, a discussão com a minha patroa foi suficiente. Tive uma semana terrível. Marcámos uma reunião na igreja só para ser uma pessoa. O resto não quer saber. Eu só não choro aqui porque para me segurar. Então, no meio disto aqui que eu digo, Cristina, não muda a tua maneira de ser por causa dos outros. Paciência e bondade. Simpatia. É o que nós precisamos demonstrar. E se nós mostrássemos isso, o resultado, o que é que seria? Vamos lá então. Ciência vão viver, a página a seguir, da 215 a 216. Não permitamos que nossa sensibilidade seja facilmente ferida. Devemos viver não para vigiar sobre a nossa sensibilidade ou reputação, mas para salvar almas. E quando estamos interessados na salvação das pessoas, deixamos de pensar nas pequenas diferenças que possam levantar-se entre uns e outros na associação mútua. De qualquer modo que os outros pensem de nós ou conosco, procedam, nunca será necessário que perturbemos a nossa comunhão com Cristo e nossa companhia com o Espírito. A vida de um cristão é sempre alegre. Certo? Claro que sim. Se olhamos para Cristo, o que é que Moisés levantou aquela serpente, né? aquela serpente no deserto, e todos que olhassem para ela eram sarados, não era? Recuperavam a sua saúde, né? Porque foram picados pelas serpentes ardentes no deserto, serpentes venenosas. E a morte era certa. Mas quem olhasse a serpente pela fé, viveria. A vida do cristão é sempre alegre porque ele olha à cruz do Calvário. Assim como Moisés levantou a serpente, imposta que o Filho do Homem seja levantado. É o que está escrito. E quando nós olhamos à cruz levantada e vemos que aquilo foi por mim, aí estão dizendo as palavras do apóstolo Paulo, quem nos separará do amor de Cristo? Porque nós estamos focados em Cristo. E quando nós somos afetados, nós às vezes queremos responder, não é? Mas não é esse o nosso foco. Porquê? Porque nós estamos preocupados com a salvação dessa pessoa. Diz o Senhor, tem misericórdia. O que é que eu devo fazer para ajudá-la? Eu sei que estou a ser provado. Mas aí vemos, orai pelos que os perseguem. Né? Que os maltratam. Só assim sereis filhos de Deus. Fazendo o bem. Vamos abrir em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 20. 1 Pedro, capítulo 2,
versículo 20. Porque, ¿qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y lo sufrís? Pero si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís, esto ciertamente es agradable delante de Dios. Estão a entender, irmão? Então não permitamos que nada disso nos separe do foco o qual Deus nos chamou. O nosso sentido de vida, aqui após o pecado, são dois. Simples, não é? Só dois. Deus não nos pede muito. Primeiro, a minha salvação. Esse é o primeiro motivo de vida aqui na Terra. A minha salvação. Segundo, a salvação do meu próximo. Objetivo, a salvação, a vida eterna. É esse o nosso foco aqui. Não é o trabalho, projetos. Isso é secular. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A justiça de Deus levou à morte de uma criatura inocente que pagou a minha dívida. Então é esse o meu objetivo. A minha salvação. E a salvação da minha esposa. Quem tem filhos, a salvação dos meus filhos. Quem é a salvação do meu próximo. Né? Outra vez perguntaram a Jesus, quem é o meu próximo? Você precisa fazer um desenho, né? Disseram ao mestre, né? Tens que nascer de novo. Como é que eu posso voltar para o ventre da minha mãe? Desculpas toda a gente encontra. Depois de lermos este 1 Pedro, nos diz aqui, Ciência do Bom Viver, agora a página 216 e 217. Não vos vingueis. Quanto puderdes, removei toda a causa do mal entendido. Evitai a aparência do mal. Fazei o que estiver em vosso poder, sem comprometer os princípios, para conciliar o próximo. Diz Jesus, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, não é tu contra o teu irmão, é o teu irmão contra ti. Então deixa ali, diante do altar, a tua oferta e vai, reconcilia-te primeiro com o teu irmão. Então depois vem e apresenta a tua oferta. Se vos forem dirigidas palavras impacientes, nunca respondeis no mesmo tom. Difícil, não é? Lembrai-vos de que a resposta branda desvia o furor, nos diz em Provérbios capítulo 15, versículo 1. Há um poder maravilhoso no silêncio. As palavras ditas em réplica a alguém encoleriza por vezes e servem apenas para o exasperar. Mas, se a cólera encontrar o silêncio e um espírito amável e paciente, em breve se esvai. Sobre uma tempestade de palavras ferinas e acusadoras, conservai apoiado o espírito na palavra de Deus. Que o espírito e o coração seja repleto das promessas divinas. Se sois maltratados ou acusados injustamente, em vez de responder com a cólera, repeti a vós mesmo as preciosas promessas. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Que conselho maravilhoso para resolver muitos problemas. Vamos abrir a Bíblia em Salmos, capítulo 37, versículos 5 e 6 e ver o que é que o salmista nos aconselha. Entrega o teu caminho ao Senhor. Primeiro ponto. Confia nele. Segundo ponto. E ele o fará. E ele o fará sobrevir a sua ou a tua justiça com a luz e o teu juízo com o meio-dia. Então vemos aqui que nós devemos colocar a nossa vida no Senhor, colocar os nossos problemas, tudo aquilo que nós temos nesta vida nas suas mãos
e confiar nele. E que ele irá resolver. Como? Não nos interessa. Deixem Deus ser Deus. Ele faz maravilhas, acreditem. Ciência do Bom Viver, página 217. Muitos conselhos. Somos inclinados a procurar, junto de nossos semelhantes, simpatia e ânimo, em vez de procurá-los em Jesus. Natureza terrível. Em sua misericórdia e fidelidade, Deus permite muitas vezes que falhem aqueles em quem depositamos confiança, a fim de que possamos compreender quanto é insensato confiar nos homens e apoiar-nos na carne. Confiemos inteira, humilde e desinteressadamente em Deus. Ele conhece as tristezas que nos consomem no mais profundo do ser e que não podemos exprimir. Quando tudo nos parece escuro e inexplicável, lembremos das palavras de Cristo. O que eu faço? Não sabes tu agora, mas saberás depois. Hoje podemos estar a passar por uma dificuldade, por lutas terríveis em nosso meio, em que parece que não há solução e que o melhor é desistir. É deitar toalha ao chão, como se costuma dizer, não é? É isso que o inimigo quer. As provas, elas servem para se nós vamos deitar a toalha ao chão, ou se vamos dizer, não senhor, agora que eu tenho que ter força. Quando muitos nos abandonam, é quando nós temos de estar mais fervorosos. Estão a entender? Temos muitos exemplos na história da Bíblia de homens que passaram por essas dificuldades e Deus não tirou essas dificuldades. Se Deus tirasse, o que é que nós íamos trabalhar no nosso caráter? Louvado seja Deus. Mas no meio disso, Ele proveu. É isso que Ele faz. Por isso, quando nós pedimos paciência, Deus não vai... Toma lá 1 quilo de paciência em pó para tu te alimentares que vai ficar bom. Não, Ele vai nos dar provas para trabalhar a paciência. Senhor, eu tenho falta de amor. Eu não consigo amar ninguém. Dá-me amor, Senhor. Ele não vai dizer, toma lá, amor, já tens amor. Não, Ele vai dar-nos experiências, provas na vida para trabalhar esse amor. Então temos de ter cuidado com aquilo que pedimos a Deus. Estão a entender? Ele é justo, Ele sabe o que é melhor para nós. Por isso, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Ele fará. Irmãos, temos aqui o exemplo de José e Daniel. Maravilhoso. Os irmãos sabem a história. Nos diz assim, estudai a história de José e Daniel. O Senhor não impediu as armadilhas dos homens que procuravam fazer-lhe mal, mas conduziu todos os planos para o bem de seus servos, que no meio de provas e lutas mantiveram sua fé e lealdade. E enquanto estivermos no mundo, encontraremos influências adversas. Haverá provocações para ser provada a nossa temperança, e é enfrentando-as com espírito reto que as virtudes cristãs serão ou são desenvolvidas. Se Cristo, atenção, se é uma condição, se Cristo habitar em nós, seremos pacientes, bondosos, inteligentes, alegres no meio das contrariedades e irritações. Dia após dia e ano após ano, vencer-nos-emos a nós próprios e cresceremos num nobre heroísmo. Tal é a tarefa que sobre nós impede, mas não pode ser cumprida sem o auxílio de Jesus. Firme decisão, um alvo bem determinado, contínua vigilância e oração incessante. Cada um tem as suas lutas pessoais a travar. E nem o próprio Deus pode tornar nosso caráter nobre
e nossa vida útil se não colaborarmos com Ele. Quem renuncia à luta perde a força e a alegria da vitória. Deus não pode fazer isso. E muitos acham que a chuva serôdia vai fazer isso. Há um engano. Estão a entender? Então só nos resta entregar a nossa vida nas mãos do Senhor. Senhor, molda o meu coração. Tu conheces quando uma lágrima cai do meu olho e tu não és indiferente a ela, porque tu choraste por Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém. Tantas vezes quis eu ajuntar-vos como uma galinha junto aos seus pintos debaixo das suas asas, mas vós não quiseste. Assim diz o Senhor, pontos no caminho, procurai pelas veredas antigas, e encontrareis descanso para as vossas almas. No entanto, todos dizemos, não andaremos. Às vezes pergunto, Deus precisa ser paciente mesmo para suportar não 40 anos de vida, mas quase 6.000 anos de pecado que trouxe miséria, sofrimento e ruína a este mundo. Quase para terminar, conselhos maravilhosos. Façam paz com o Criador. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-os em honra uns aos outros. O eu aqui morre. Toda a honra, toda a glória dada a Deus e nós cuidamos do nosso próximo com amor cordial. E diz assim, 1 Pedro capítulo 3, versículo 9. Não tornando o mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário. Difícil. Bendizendo, sabendo que para isso fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. E não queremos ser provados, o que é que diz o apóstolo Paulo? E também diz, sou forte, né? Quando estou fraco, sei que estou forte. Nós precisamos reconhecer a nossa fraqueza. Nós precisamos reconhecer que precisamos de um auxílio exterior para o interior. Falamos na escola sabatina que a nossa luta não é contra a carne, não é contra as potestades. Como é que nós vamos lutar com um inimigo que não vemos? É injusto já. E além de ser injusto, é impossível. E além de ser impossível, mostra que já perdemos. Então o objetivo de lutar com alguém que nós não vemos é alguém fazer o mesmo que não vemos e que lute nessa luta que é espiritual. Estão a entender? Precisamos de Cristo. E com Cristo, a vitória é certa. Estão a entender? E é isto que nós precisamos conhecer. Todos os que professam ser filhos de Deus devem ter sempre em mente que, em suas atividades, são missionários colocados em contacto com os mais variados tipos de pessoas. Vamos ver aqui as classes de pessoas. Há corteses e rudes, humildes e orgulhosos, religiosos e céticos, confiantes e desconfiadas, liberais e avarentas, puras e corruptas, instruídas e ignorantes, ricas e pobres. Essas diferentes pessoas não podem ser tratadas da mesma maneira. Todas, porém, carecem de bondade e simpatia. Pelo mútuo contacto, nosso espírito deveria tornar-se delicado e refinado. Dependemos uns dos outros e estamos intimamente unidos pelos laços de fraternidade humana. É pelas relações sociais que a religião cristã entra em contacto com o mundo. Então, de todas as pessoas, classes, diferenças que existem aqui, há um comum que, independente da circunstância da classe, é inerente, que todas precisam, que é de bondade e simpatia. Todos precisam disso. E é aí que nós precisamos demonstrar a nossa religião, que é cristã, ao mundo. É aí. Então, Deus pede para que nós sejamos paz com os nossos semelhantes e paz com Deus.
E para terminar, cada homem ou mulher que recebeu a iluminação divina deve derramar luz na senda tenebrosa dos que não conhecem o melhor caminho. A influência social, santificada pelo Espírito de Cristo, deve desenvolver-se na condução de almas para o Salvador. Cristo não deve ser escondido no coração como um tesouro cobiçado, sagrado e doce, fruindo exclusivamente pelo possuidor. Devemos ter Cristo em nós como uma fonte de água que corre para a vida eterna, refrescando a todos os que entram em contacto conosco. E nós até aqui somos egoístas. Portanto, irmãos, o objetivo é, nós não vamos levar nada deste mundo, trabalho, dinheiro, bens, não vamos levar nada disso. O que vamos levar, de uma a duas, a coroa da vida ou a recompensa da morte eterna, como se nunca existíssemos. Deus dá-nos hoje um caminho e diz-nos para escolher. E não podemos ter esse relacionamento com Deus se nós estivermos mal com os nossos semelhantes. Eu sei que é duro, mas essa é a nossa luta. Mas tudo isto torna-se mais simples quando recebemos o perdão de Cristo. Então fácil é dar porque Ele nos perdoou. Fácil é suportar. Fácil é não ter em conta o mal que nos fazem. Porque Jesus fez muito mais do que isso por nós. Ele morreu por mim. E o que fazemos nós? Com os dons, com a luz que Ele nos dá. Somos uns bons cristãos, estamos sempre prontos para trabalhar na causa do Senhor, sempre disponíveis. Irmão, preciso que passe a escola sabatina. É um prazer. Preciso que faça o culto. É um prazer. Se for para fazer para o próximo mês, também que seja. Ou para a próxima semana, que seja. Porque, primeiro, em as coisas do reino de Deus. E secular, em as coisas eternas. As coisas do mundo, seculares. É que nós, muitas vezes, temos mais zelo e força e energia no nosso trabalho para alcançar os nossos objetivos mundanos do que pela nossa espiritualidade. Pela salvação da minha esposa, pela salvação dos meus filhos, pela salvação dos meus pais, da minha irmã, do meu cunhado, do meu sobrinho. Olhem para esta imagem. Esse é o destino que nos espera. Aqui. Portanto, não olhem ao dinheiro, não olhem ao trabalho, porque aqui acaba tudo. Deus olhar para nós e diz assim, que povo mais cego. Não sabe que tem um pouco de tempo de graça e que logo vai acabar. E quando a nossa vida aqui acabar, Deus continua a ser Deus. Nós é que não. O nosso tempo de graça acaba. Aí só nos resta uma coisa. A ressurreição. Para a vida ou para a morte. Portanto, façam paz com o Criador. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E esse bem é Cristo. Amém? Que Deus abençoe e que possamos louvar a Deus. Sai, Jesus.